do Polo Industrial de Manaus. Por falar nisso... A gente ia já chegar nesse ponto. Quer perguntar? Pode ser. Eu levantei a bola, agora você... essa podia ser de qualquer lado, né? Vou começar aqui, qualquer coisa você complementa. Como é que se faz esse planejamento, né? Você está falando de fazer um planejamento melhor para o próximo ano, para fazer investimentos mais adequados, para crescer com mais responsabilidade, digamos assim, usando uma expressão aqui, né? Um entendimento dentro do que você falou. Como é que se faz isso em meio a esses ataques que o polo industrial vem sofrendo, né? E o polo, obviamente, que ajuda a financiar a UEA, né? Fundamental para o financiamento da UEA. Isso atrapalha quando você olha para o ano que vem. A gente está chegando no meio do ano, né, já. E dá um temor, dá uma preocupação de olhar para o futuro. Pô, não sei se eu vou ter esse recurso aqui ano que vem, se essa decisão cair, por exemplo. Isso é algo que passa pela cabeça de vocês nesse planejamento? Com certeza. Inclusive, só para um registro cronológico, eu e o presidente do CEAM, nós fomos os primeiros, em conjunto, a dar uma entrevista coletiva falando sobre essa situação. Só para retomar um pouco essa entrevista, só para deixar claro também para quem está nos assistindo, né? Com o atual arcabouço jurídico estadual, né? Existe a UEA sem a Zona Franca? Não, mas vamos lá, só para chegar a um... Que no fundo é isso, né? A gente está falando do fim o fim desse modelo ameaça na integralidade a universidade. Mas assim, o que eu quero dizer é que não ameaça só a universidade, ameaça o Estado. Sim. A gente consegue enxergar bem na universidade, porque por meio da lei 2826, né, a gente consegue enxergar no artigo 19 o repasse dos recursos provenientes da arrecadação do polo, e isso influencia diretamente a universidade, né? Porque arrecada direto do polo. Só que o que acontece? O Estado todo vive a partir desse modelo. O Estado todo vive a partir desse modelo. É isso que eu quero deixar claro. A arrecadação tributária do Estado, ela vem ou direta ou indiretamente vinculada a esse sistema que foi implementado há 50 anos atrás. O que acontece, gente? Se a Zona Franca sofre um ataque, como já ouvi alguns discursos, né, os decretos não acabam com a Zona Franca, mas, em compensação, eles deixam que o modelo seja competitivo. Abrem a porta para o fim, né? Não acabam, mas abrem a porta para isso. Né? Tu não matou, mas você deu um tiro de 22 e deixou sangrando. Uma hora vai morrer de hemorragia. Então, é essa analogia que a gente precisa compreender. A universidade a gente consegue enxergar diretamente, mas todo o Estado vai ser prejudicado. Por quê? Porque não houve um tempo para uma transição. Porque os discursos, na fala, eu digo na fala e no papel, cabe tudo. É muito fácil chegar e dizer assim, não, a partir de agora nós vamos criar um outro modelo. Como? Não teve transição, gente. Essa palavra tem que estar inserida nesse... A gente tem que viver uma transição. O que o governo federal, ao longo desses 55 anos, ofereceu de oportunidade para o nosso Estado, para a nossa região, que não fossem esse modelo de fato? Quantas estradas foram construídas, quantas ferrovias foram construídas, quais os modelos logísticos que foram implementados aqui nesse tempo todo? Nada. Teve uma iniciativa que fez, inclusive, criar municípios ao redor da estrada da Transamazônica, mas que ela nunca recebeu a infraestrutura adequada. Nunca. Então, assim, a gente não teve uma transição. Então, a gente precisa ter essa passagem para que nós possamos aqui discutir, na verdade, né, estruturar, por exemplo, o polo turístico, para que nós possamos estruturar o polo pesqueiro. Nós temos aqui uma oportunidade imensa de trabalhar com a produção do pescado. Mas para que isso aconteça, a gente também precisa dar vazão para o que está sendo produzido aqui, ou para o que pode potencialmente ser produzido aqui, dentro de um processo de racionalização da produção do pescado. É porque hoje até parte do nosso pescado ainda vem de outros estados. Até o tambaqui, né, vem aqui de Rondônia, por exemplo. Eu vou te dar um exemplo. Hoje, um grande exportador de salmão, inclusive a gente compra salmão desse país, é o Chile. O Chile descobriu um manancial de água doce, um lago de água doce, e começou a produzir salmão.
Hoje, a produção de salmão no Chile representa 13% do PIB do país. Nós temos o maior manancial de água doce do mundo. E lá eles estão falando de uma espécie, que é o salmão. Nós temos milhares de espécies aqui com potencial de ser comercializado. Agora, nós precisamos de... É o que eu estou dizendo. A gente precisa olhar para isso com um olhar técnico e com a seriedade que isso precisa ser encarado. Para que nós consigamos olhar, por exemplo, para esse modelo de produção de peixe na forma como tem que ser pensada, com infraestrutura. Precisa de infraestrutura. Então, assim, hoje a gente ainda compra peixe de outros estados porque a infraestrutura de produção aqui não atende às nossas necessidades. Nem a de produção, nem a de distribuição. Quando a gente fala em diversificar a matriz econômica, né, para que a longo prazo a gente não dependa só da Zona Franca, como que a UEA pode ajudar o Estado nesse caminho aí? A UEA tem um papel fundamental nesse caminho. Vou te dar um outro exemplo. Ainda falando de peixe. E não é só peixe. A gente tem aqui uma infinidade de possibilidades. Tá? Mas como bom amazônio da comedor de tambaqui, né, eu vou passar aqui um outro exemplo de peixe. Vocês conhecem um peixe chamado aruanã? Eu conheço porque eu sou confundida o tempo quase. todo, né? Com aruanã. Aruanã, macaco d'água ou sulamba. Recebe esses 3 nomes no interior. Né? Eu não sabia que chamava macaco d'água. Sulamba eu sabia. Ele fica pulando. Sulamba eu sabia. Olha só, esse peixe, ele tem um valor agregado fora do Brasil, para vocês verem, né? O quintal do vizinho sempre é mais verde. Um valor agregado muito, muito elevado. Falando da aruanã, só da aruanã. Se você entrar na internet, você vai ver a aruanã com algumas modificações genéticas para que ela seja colocada em aquários. Então, existem aquaristas no mundo todo, que é o 4º maior hobby do mundo, é o aquarismo, que compram uma espécie de aruanã geneticamente modificada. Olha só, tu compra aruanã no mercado a R$8, tá? $10 mil. Olha o valor agregado que a gente pode ter. De grade alta, tem toda uma questão de padrão para ser essa comercializado, etc. e tal. Vejam só, a nossa universidade, nós temos o curso, como a UFAM tem um curso de engenharia de pesca, e nós temos o curso de tecnologia em produção pesqueira, nós temos o curso de produção de alimentos. Então, a gente pode fomentar, né, essas iniciativas através dos saberes, do desenvolvimento intelectual, da leitura, da pesquisa, do ensino, da extensão, para que nós tenhamos pessoas capacitadas em fazer esse tipo de situação, em trabalhar as pessoas que vão comercializar esses produtos, em fazer esses produtos terem a garantia jurídica de que eles terão aceitação no mercado internacional, né? De trabalhar perspectivas de saúde com relação à segurança alimentar, por exemplo, do que é produzido. Eu estou dando um exemplo falando de peixe. Então, assim, a universidade ela tem, por obrigação, formar bem os seus alunos, os seus quadros, tanto no nível da graduação como na pós-graduação. Aí eu falo de especialização, mestrado e doutorado. Então, nós temos algumas escolas, por exemplo, que ao longo da sua história, ainda não oferecem um curso próprio da universidade, né, de mestrado, por exemplo, um curso estrito sensu. Então, nós queremos trabalhar com a qualidade do ensino, do laboratório, da estrutura, para que nós possamos oferecer curso de mestrado, depois curso de doutorado, fortalecendo os grupos de pesquisa, justamente para que a gente desenvolva a tecnologia. É nesse ponto que eu quero chegar. Para que a gente desenvolva a tecnologia, não é só a tecnologia, que a gente fala em tecnologia, hoje vem muito à cabeça celular, computador, tablet, isso também. Mas para que a gente possa investir em biotecnologia, que eu acho que a nossa grande vocação, no final das contas, vai ser isso, né? Então, a universidade ele tem esse papel de formação, de criar o ambiente para o desenvolvimento do conhecimento.